Sabe aquela ideia de que a consciência tem uma forma, uma geometria que a gente pode medir? Parece coisa de ficção científica, né? Mas hoje a gente vai mergulhar a fundo na matemática que propõe exatamente isso. Pois é, essa é a pergunta central, e não como uma metáfora não. A questão é literal, é sobre geometria mesmo. Será que cada experiência que a gente tem, ver uma cor, sentir uma emoção, é um ponto em um tipo de mapa matemático? A proposta aqui é bem ousada. Pegar dados do cérebro e transformar num mapa geométrico da nossa própria experiência. E olha, não é só matemática abstrata não. Cada equação que a gente vai ver hoje revela algo muito profundo sobre como as nossas experiências se organizam. Vamos começar pela base de tudo. Como é que a gente mede distâncias nesse mapa? Para construir qualquer mapa, a gente precisa de uma régua. Só que no espaço da mente, a gente não mede em centímetros. A gente mede em algo muito, mas muito mais interessante. A capacidade de distinguir uma coisa da outra. A métrica de Fisher é essa régua. Ela responde a uma pergunta que é fundamental. O quão fácil é diferenciar, em termos de informação, dois estados do cérebro? Agora, olha que interessante esse slide, ele simplifica tudo. Pensa em dois tons de cinza. Se eles são fáceis de distinguir, tipo um cinza bem claro e um bem escuro, a distância de Fisher entre eles é grande. Agora, se eles são quase idênticos, a distância é pequenininha. A distância física não importa aqui. O que importa é a diferença na informação. E aqui está a fórmula. Calma, não se assusta com os símbolos. A ideia principal é bem simples, na verdade. É medir a sensibilidade do sistema. Basicamente, ela calcula o quão drasticamente a nossa capacidade de distinguir dois estados muda quando a gente altera um parâmetro do cérebro. E é aqui que vem a grande revelação, a sacada genial. Essa métrica mostra que o espaço da informação não é plano, como uma folha de papel. Ele se curva. Regiões onde os estados são fáceis de distinguir são como se fossem esticadas, enquanto regiões onde tudo parece meio igual são comprimidas. Essa é a topografia, o relevo fundamental do nosso mapa mental. Mas essa topografia local não é tudo. A teoria propõe que a geometria geral do espaço da consciência é moldada por três grandes pilares. São eles que dão a forma macroscópica ao nosso mapa. Então, temos aqui os três pilares. Integração, que é a cola que unifica a experiência, a coerência, que é o ritmo que sincroniza tudo, e a diferenciação, que é a riqueza, o repertório de sensações que a gente pode ter. Vamos dar uma olhada em como cada um deles deforma o nosso mapa. O primeiro pilar é a informação integrada, ou FI, como é chamada. Pensa numa orquestra. Se você divide os músicos com uma parede no meio, a sinfonia simplesmente desmorona. O todo integrado vale muito mais do que as partes separadas. É exatamente isso que o FI mede. Essa equação pode parecer intimidadora, eu sei, mas ela só está formalizando essa ideia da orquestra. Ela testa todos os cortes possíveis no sistema para encontrar aquele que menos danifica o todo, ou seja, o seu elo mais fraco. A informação que se perde nesse corte é o valor de φ. Um sistema que é de fato integrado resiste muito a qualquer tipo de divisão. Então, o ponto crucial, e que é meio contraintuitivo, é este. O φ não mede o que o sistema tem, mas sim o que ele perderia se fosse dividido. Se a perda é grande, significa que a experiência é unificada. Se a perda é pequena, a experiência é fragmentada. Simples assim. Nosso segundo pilar é a coerência, ou gama. A intuição aqui é bem mais direta, você vai ver. Imagina uma floresta cheia de vagalumes. Se cada um pisca de um jeito aleatório, a gente só vê um ruído caótico. Mas se de repente eles começam a piscar em uníssono, um pulso coletivo surge. O gama mede exatamente essa sincronia no cérebro. E essa fórmula captura de um jeito elegantíssimo essa ideia dos vagalumes. Pensa que cada neurônio é como um ponteiro de relógio. A equação simplesmente soma todos esses ponteiros e mede o tamanho do vetor que resulta disso. Se todos apontam na mesma direção, o gama é 1, sincronia total. Se apontam para todos os lados, eles se cancelam e o gama é 0, ou seja, caos. E a beleza aqui é a universalidade. O parâmetro de ordem de Kuramoto não serve só para cérebros. Ele descreve uma propriedade fundamental de sistemas acoplados em toda a natureza, da física até o comportamento de multidões. O nosso pilar final é a diferenciação, ou delta, que também é conhecida como entropia de Shannon. Pensa nisso como o tamanho do vocabulário da sua mente. Um sistema com delta baixo só consegue falar poucas coisas, tipo um sino que só faz um som. Já um sistema com delta alto é como um piano com 88 teclas, capaz de uma gama enorme de expressões.
A fórmula, na prática, mede a surpresa média de um sistema. Se um estado é super provável e todos os outros são raros, a surpresa é baixa e o delta também. Agora, se muitos estados são possíveis e imprevisíveis, a surpresa média é alta e o delta também vai lá para cima. Isso nos leva a um paradoxo maravilhoso. Um sistema rico e complexo é, por definição, um sistema imprevisível. Máxima incerteza, em termos de informação, é a mesma coisa que máxima riqueza de repertório de experiências. Uma mente que fosse perfeitamente previsível seria, no fim das contas, uma mente vazia. Certo. Então agora a gente tem a nossa régua, a métrica de Fisher e os nossos 3 pilares que moldam o terreno: integração, coerência e diferenciação. Chegou a hora de juntar tudo na equação que está no coração dessa teoria toda. A melhor analogia para entender a equação central é pensar em topografia e clima. A estrutura local, que vem da métrica de Fisher, é como o relevo detalhado do terreno, com suas montanhas e vales. Já a estrutura global, que vem dos 3 pilares, é como o clima geral, temperatura, umidade, que afeta a viagem inteira. E é aqui que tudo se junta. A distância final, no mapa da mente, é uma soma de 2 partes. A primeira é a nossa régua local, a métrica de Fisher, que mede a topografia em detalhe. A segunda parte é um termo de ajuste, que estica ou comprime o mapa inteiro com base nesse clima global, nosso nível de integração, coerência e diferenciação. E o que é esse símbolo π? Ele representa a projeção. Pensa nele como um tradutor super inteligente que pega a complexidade absurda do espaço neural, com bilhões de sinais, e comprime tudo no mapa mais simples da experiência, o tal espaço fenomenal. E ele faz isso de um jeito que preserva a estrutura. Estados cerebrais que a gente sente como sendo a mesma coisa são mapeados para o mesmo ponto. Então, com essa matemática toda, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode finalmente desenhar o mapa. A gente pode visualizar como diferentes estados de consciência ocupam diferentes regiões geométricas. E aqui está. Essa visualização é a grande recompensa da teoria. O estado de vigília normal ocupa uma região ampla, navegável. O sono profundo contrai o espaço a quase nada. E os estados psicodélicos? Eles causam uma expansão massiva e instável do mapa, com uma geometria super complexa e fragmentada. Essa tabela resume tudo de forma bem clara. Cada estado de consciência tem uma assinatura geométrica única, definida pela combinação daqueles 3 pilares. A teoria não só descreve, mas ela prevê a forma da mente em diferentes condições. Isso deixa de ser só filosofia e vira ciência que a gente pode medir. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Se a experiência consciente realmente tem uma arquitetura, uma forma, isso transforma completamente como a gente se entende. A questão deixa de ser só o que é a consciência para se tornar como a gente pode navegar por este espaço. E essa é uma jornada que está só começando.